Do Senhor para todos, graças a Deus, mais um sábado. Estamos um pouquinho ausentes aí das nossas lives, mas hoje nós vamos dar continuidade ao livro de Mateus. Nós paramos no versículo 33, nós vamos começar agora. Nossa live vai falar sobre juramento, vingança e amor. Temas que Jesus falou aqui no Sermão do Monte. Já estamos terminando o capítulo 5 e no finalzinho a gente vai falar um pouquinho sobre oração. Vamos entrar no capítulo 6, vamos conseguir entrar um pouquinho no capítulo 6, mas só que a gente não vai dar seguimento. Seguimento será a semana que vem. Hoje eu até coloquei aí uma frasezinha aí, né? Vamos fazer a nossa live enquanto a gente ainda tem internet. Estamos passando por um tempo de crise política no país, né? Então, as coisas estão muito assim, né? A gente não sabe muito bem onde isso vai dar. E é normal a gente ficar um pouco apreensivo sobre algumas coisas. Então, vamos aproveitar a oportunidade que nós temos, que não sabemos até quando nós a teremos, né? Então, vamos aproveitar essa oportunidade para continuar falando de Jesus aqui. Vamos deixar essa live gravada. Quem está acompanhando aqui as lives, né? Estamos no livro de Mateus. Essas lives também estão sendo enviadas para o meu YouTube. Se você se sente confortável com o YouTube, essas lives estão indo para o YouTube também. E você pode acompanhar por lá também. Então, na realidade, antes da gente começar aqui no capítulo 5, versículo 33 ao 37, você pode já pegar sua Bíblia e já abrir aí pra gente dar continuidade. Como eu estava falando, né, algumas pessoas, elas ficam curiosas, elas não entendem muito bem essa questão minha de falar sobre tudo, né? Existem muita gente que evita esses assuntos, principalmente assuntos de política, as pessoas não querem falar, e mesmo as pessoas dizem que política e religião não se discutem. Eu discordo completamente dessa frase, né? Eu tenho certeza que religião e política se discutem sim, né? Uma coisa está atrelada à outra, a gente querendo ou não, porque é pela política que se define. Uma das coisas é a gente ter livre acesso a falar, né? Em muitos lugares, em muitos países, não existe mais essa possibilidade de você falar de Jesus, assim como eu estou fazendo agora numa live. E isso passa pela política. Se nós, como cidadãos, não opinarmos em nada, não votarmos nas pessoas certas, esse direito nos será privado, né? Essa é uma realidade. Então, o Spurgeon, ele tem uma frase muito interessante sobre isso. Inclusive, eu pretendo até fazer uma live sobre esse assunto, que a gente está muito alienado nessa questão de política e cristianismo, né? Infelizmente, a gente não tem um acesso a informações históricas, um estudo mesmo sobre o assunto. Spurgeon, ele tem uma frase muito interessante sobre isso, quando ele fala que só os tolos acreditam que política e religião não se discutem. Por isso os ladrões permanecem no poder e os falsos profetas continuam a pregar. Então é uma frase forte, não foi falada agora, né? Parece até que é muito atual, mas não é, né? Foi dita pelo príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, e ela é muito real para os dias de hoje. Se a gente for pensar um pouquinho sobre essa questão da política no mundo, né? E a questão da religião no mundo também, a gente vai ver aí vários exemplos, né, de pessoas que foram cristãs e defenderam posições políticas, né, de enfrentamento mesmo com questões sociais que elas acharam pertinentes para o seu tempo. Um caso que a gente poderia citar também é o pastor Martin Luther King, né? Até hoje muito citado, o nome dele está aí em várias ruas, várias avenidas. Ele foi um pastor batista que lutou pelos direitos civis, né? Ele foi muito influenciado pela sua fé, por princípios de justiça social. E se nós temos nos Estados Unidos hoje direitos civis preservados, né? Antigamente um negro não podia sentar numa condução pública, né? A gente conhece a história da Rosa Parks, né? Que se recusou a levantar de um ônibus para que um branco sentasse, porque quando chegava um branco, o negro tinha que se levantar, ela não aceitou, e aí começou a guerra pelos direitos civis. Os negros não tinham direito de estudar, fazer uma universidade, fazer uma faculdade,
né? Então, muita coisa mudou a partir de pessoas que não aceitaram ser tratadas de qualquer maneira, né? E isso é política, e isso é religião também. Então, quando as pessoas falam a gente não deveria discutir política, as pessoas estão equivocadas. Porque se a gente não discutir hoje, amanhã nem poderemos falar mais nada, nem falar aquilo que a gente acha ou pensa, ou mesmo falar de Jesus. Então, isso eu só estou dando um exemplo, né, de uma pessoa, mas existem vários exemplos na história, né, que a gente poderia citar. O próprio Dietrich Bonhoeffer, né, não sei se estou falando bem o nome dele, ele foi um teólogo luterano que ele se opôs ao nazismo, numa época que as igrejas, vamos dizer assim, né, as religiões apoiaram o nazismo acontecer. Ele foi um teólogo que não apoiou, que lutou contra esse regime nazista na época lá na Alemanha, né? E a reflexão dele sobre a responsabilidade cristã diante do mal tem relevância até hoje. Hoje muito se estuda sobre esse fato, né? Se a nossa fé e a nossa religião tem que se envolver em dramas sociais. Muito se lê sobre ele, principalmente quem faz faculdade, dependendo da área que ela vai fazer. E é um tema relevante até o dia de hoje. Então não existe, gente, cristianismo fora do nosso tempo, do nosso espaço. As pessoas que falam isso são ignorantes, elas não sabem ainda sobre isso, então elas dão uma opinião sem ter um fundamento. Não existe um cristianismo fora do tempo e do espaço. A vida de um crente, de um cristão, ela tem uma determinação concreta. Nós estamos vivendo num determinado tempo. Então, claro que a nossa vida não é reduzida somente à existência política. Isso é claro, né? Isso é claro. Nós temos duas cidadanias. Nós temos a cidadania do céu e nós temos a cidadania da terra, né? Então a gente não tem como viver, e a gente não deve, e a gente não tem como viver aqui como se o Estado não existisse, gente. Isso é coisa de gente doida, né? Nós não somos ET nem nada, nós somos cidadãos e temos direito de ter as nossas convicções políticas, né? Aqui é uma ordem provisória, né? Aqui é um momento de transição até que o estabelecimento do reino de Deus se dê, né? Então o cristão ele deve sempre assumir uma posição política de acordo com a sua reflexão sobre o reino de Deus. O que eu acredito sobre Deus, o que eu acredito sobre o reino de Deus, é isso que vai definir a minha convicção política. Eu não vou apoiar um partido, por exemplo, que aceita ou promove, né, o aborto, por exemplo, né? Que é um tema muito polêmico aí. Polêmico para quem não conhece a palavra, porque dentro da palavra a gente não pode ser conivente com a morte de qualquer pessoa, principalmente uma pessoa não nascida, né? Então, assim, só tô dando um exemplo. Então, de acordo com a minha convicção de fé, eu vou escolher um partido que me represente, né? Isso é normal. Toda pessoa tem direito a fazer isso. Nós não podemos ser impedidos de fazer isso, né? De escolher aquele partido que nos representa, né? Isso é uma coisa normal de se fazer. O próprio Jesus, gente, ele fez política. Aí vamos para a polêmica. Não é polêmica, é uma realidade. Jesus, ele fez política. Quando ele mandou todas as pessoas sentarem e quando ele repartiu o pão e o peixe, multiplicou o pão e o peixe para que todas as pessoas comessem ali, aquilo foi política, se você não sabe, tá? Foi política social. Foi política social. Ele fez política social, porque a gente só associa o termo política a partido político. Na nossa cabeça, política é só isso. Não é, gente, tá? A política é muito além disso, tá? A política tem a ver com pessoas, com organização de pessoas, organização, promoção do social, isso é política. E aí tem os seus desdobramentos. Então Jesus fez política social quando alimentou aquela multidão. Mas Jesus não se associou a nenhum partido político da época. E olha que na época que Jesus nasceu, naquele contexto, existiam partidos políticos. Se você não sabe disso, fica sabendo agora, né? Existiam partidos políticos naquela época, né? Os fariseus, os saduceus eram partidos políticos. Os zelotes também eram partido político. Pedro era o zelote, né?
e os essênios, que tinham uma vida totalmente separada, tentavam se separar ao máximo, né, da população da cidade, né, era também considerado um tipo de partido político. E Jesus não se associou a nenhum deles. Mas Jesus veio fazer aquilo que ele veio fazer. Mas isso não isentou Jesus de cuidar das pessoas na área física também, não somente na área espiritual, mas na área física também. Então, é um tema que pouca gente fala, às vezes por medo, por ignorância, né? Se você entrou aí agora, depois assiste o vídeo desde o início, que eu estou falando sobre política, né? Que é um tema que quase ninguém fala. Eu falo isso com bastante transparência e confiança, porque a minha monografia na Faculdade de Teologia foi justamente sobre isso, né? Sobre política, o cristão e a política. Então, eu fico bem à vontade para falar sobre esse assunto e, de repente, mais para frente, né, eu faço até uma live só dentro desse tema, que eu acho que é um tema que as pessoas têm muita dúvida e precisam saber, né? Elas querem saber um pouco mais, até para não ficar falando bobeira, coisas que não existem. Mas vou entrar agora aqui em Mateus capítulo 5, se você está aí comigo, eu agradeço a Deus pela sua vida, né? Hoje eu não fiz uma propaganda que faria live, coloquei só hoje mesmo que faria, mas quem está aqui, sejam bem-vindos, e quem vai assistir essa live depois, seja bem-vindo também. Mateus 5, versículo 33 ao 37, diz assim: Outro sim, ouviste o que fora dito pelos antigos, não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Vamos falar de juramentos hoje, tá, gente? Agora no início. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é os cabelos dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Então, já vamos falar um pouquinho sobre esses versículos que a gente leu aqui. Quem está falando aqui é Jesus, tá? E ele aqui está ensinando no Sermão do Monte sobre essa parte aqui sobre juramentos. O que acontecia nessa questão dos juramentos? No Antigo Testamento, os juramentos, eles deviam ser feitos em nome de Deus, tá? Isso era uma regra. Os juramentos, para a pessoa ser levada a sério, vamos dizer assim, a pessoa jurava em nome de Deus. Os fariseus, na época, eles alteraram isso para que promessas menores, coisas menores, eles não precisariam jurar por Deus, pelo nome de Deus. Eles jurariam pelo templo, eles jurariam pela terra, pela cidade de Jerusalém, pelas coisas sagradas. Então, isso foi uma regra criada, tá? Pelos fariseus. Então, Jesus, quando ele fala aqui, Jesus está falando com conhecimento de causa. Jesus era um judeu, Jesus conhecia as leis da época, tá? Até porque ele era o Filho de Deus e ele era a própria lei, né? Ele veio para cumprir toda a lei. Então, no Sermão do Monte, Jesus vai falar sobre todos os assuntos, né? Por isso que esse Sermão do Monte é maravilhoso. Quem está me acompanhando aí desde o início, Mateus 5, sabe como a gente tem aprendido, né? As lives estão gravadas, se você não assistiu, assista. E aqui ele está falando sobre um tema polêmico da época também, que era a questão do juramento. É óbvio que Jesus não proibiu os juramentos em tribunais. Jesus não faz isso, até porque o próprio Jesus, ele jurou, né? Ele estava sob juramento quando ele foi interrogado por Caifás. Se a gente pegar aqui no próprio livro de Mateus, vamos lá, seguir mais um pouquinho para frente aí, Mateus capítulo 26, segue mais um pouquinho na sua Bíblia, Mateus 26, versículo 63 e 64, Jesus, porém, guardava silêncio, e insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe: Conjura-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, filho de Deus. Disse-lhe Jesus: Tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então, olha só, quando Jesus estava aqui diante de Caifás, ele estava sob juramento. Ele não poderia
vamos dizer, as pessoas que estavam ali sendo investigadas, elas não poderiam mentir sob hipótese alguma. Claro que Jesus não mentiria, porque Jesus é a própria verdade, mas ele estava sob juramento. Então, Jesus não proibiu esse tipo de juramento na hora que a pessoa fosse interrogada. Jesus aqui, ele proíbe as formas de profanação de um juramento. O que Jesus está dizendo aqui? Se você ler o texto completo, tá? Os rabinos, jeitosamente, de um jeitinho bem, assim, bem malicioso, eles usavam os juramentos para esconder os seus falsos ensinos e a sua falsa moralidade. Eles inventavam alguma coisa, ultrapassavam o que a lei estava dizendo e falavam, não, eu por Deus, eu juro por Deus, eu juro por Jerusalém, eu juro por isso. Eles colocavam essas coisas para dar um peso às palavras deles, entendeu? E Jesus estava de olho nisso que acontecia, por isso Jesus falou sobre isso aqui no Sermão do Monte. Jesus, porém, acentua que não se devem fazer juramentos com o intuito de que com eles esconder a verdade, que era o que os fariseus faziam. Integridade nas palavras, Jesus está dizendo aqui, é bem melhor do que um monte de juramentos. Então, a nossa palavra, que Jesus fala, gente, não precisa ficar jurando por isso ou por aquilo para as pessoas saberem que você está falando a verdade. Você tem que ser uma pessoa verdadeira em si mesmo. Você não precisa ficar usando de subterfúgios para que as pessoas acreditem em você. Entendeu? Por quê? Porque essa questão do juramento na época estava virando justamente isso. A pessoa, às vezes, não era uma pessoa confiável e ela ficava jurando por tudo. Hoje não mudou muita coisa, né, gente? Hoje não mudou muita coisa. Então, o que Jesus fala? A palavra tem que ser sim, sim, não, não. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. Então, aqui Jesus está explicando, gente, não tem necessidade desse negócio de ficar jurando toda hora. Né? Hoje as crianças na escola falam jura juradinho, né? E faz o negócio com o dedinho lá, né? Jura juradinho para dizer que está falando a verdade. Mas às vezes a pessoa jura juradinho e está falando mentira. Né? Não foi com intenção, não fiz isso com essa intenção. Ah, não é, não, nada disso. Não, gente, mas a pessoa está mentindo deslavadamente. Essa que é a realidade. Então, o que Jesus falou? As pessoas não têm que acreditar em você pelo fato de estar fazendo um juramento. As pessoas têm que acreditar em você porque você é uma pessoa de palavra. É isso que ele está dizendo aqui, tá? Depois, ele já entra em outro assunto. Ele fala sobre a questão da vingança. Esse texto aqui é bem interessante, essa parte. Aí ele cita a lei novamente. Ouviste o que foi dito? Olha o que Jesus fala. Olha como é que Jesus é inteligente, como é um mestre inteligente. Então ele cita a lei para que as pessoas entendam que ele conhece a lei. Olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater a face direita, oferece também a outra. E ao que quiser pleitear contigo, tirar-te a vestimenta, larga também a capa. Se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Só esses 3 versículos aqui já vai dar o que falar pra gente, né? Vamos para a interpretação desses versículos. Jesus, ele começa aqui citando uma das leis mais antigas ali, daquele tempo, que é a lei da reciprocidade direta. Essa lei, ela foi citada no livro de Êxodo 21. Anota esse versículo, gente, para depois você ler, tá? É importante você assistir a live e anotar os versículos. Êxodo 21, versículo 23 a 25, foi o primeiro lugar onde essa lei apareceu. Então, olha que interessante você ter essa informação. Êxodo 21, versículo 23 a 25, está dizendo assim: mas se houver morte, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Olha o que está dizendo aí, gente. Queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Então essa lei era uma lei antiga e Jesus a cita aqui. Essa mesma lei aparece também lá em Levítico. Anota esse versículo. Levítico 24, versículo 19 e versículo 20.
Ela é repetida aqui, tá? Quando também alguém desfigurar o seu próximo, como ele fez, assim lhe será feito. Quebradura por quebradura, olho por olho, dente por dente. Como ele tiver desfigurado algum homem, assim lhe fará. Então, olha só, a mesma lei repetida em Levítico. E essa lei também está lá repetida em Deuteronômio 19, versículo 21, que diz assim, Deuteronômio 19, 21 diz: o teu olho não poupará, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Gente, essa lei, antes de Moisés a citar, essa lei ela já existia no Código Hammurabi, gente, que o Código Hammurabi é mais antigo ainda do que a lei de Moisés. Então, é uma lei que as pessoas já conheciam, as pessoas já sabiam dessa lei. Jesus, quando vai falar sobre a vingança, ele é obrigado a citar a lei. Porque onde está escrito sobre isso? Na lei. Então, ele já cita a lei, tá? Mas, esse princípio, aí que entra a questão da interpretação, tá? Esse princípio não tinha a intenção de encorajar vingança, né? E muita gente, né, gosta de citar esse versículo quando se sente prejudicado por alguém, fala, não, tem que pagar na mesma moeda. Jesus já ensinou totalmente diferente aqui, tá? Esse princípio, mesmo lá antigo, mesmo lá citado em Êxodo, depois em Levítico, depois em Deuteronômio, ele não tinha a intenção de encorajar a vingança, mas de limitar a vingança. Porque olha só, olho por olho, dente por dente, tá entendendo? Queimadura por queimadura, tipo assim, vamos ser justos. Né? A primeira coisa, vamos ser justos. Mas, olha, preste atenção no que eu estou dizendo para você entender o que Jesus estava querendo dizer aqui, tá? Jesus não ignora a lei. Ele cita a lei, ele fala sobre essa questão da vingança, que as pessoas tinham dúvidas, Jesus estava ali para esclarecer, tá? Mas essa lei, mesmo lá no Êxodo, ela não tinha intenção de encorajar a vingança em ninguém. Era um meio de limitar a vingança, tipo, não vá além daquilo que aconteceu, é um princípio, tá? Nessa mesma linha, tem um teólogo chamado William Barclay, ele destaca que a retaliação nunca era aplicada por parentes da pessoa ou pela própria pessoa, mas sempre por um juiz. E isso ninguém fala, né? Isso ninguém comenta. Ah, a pessoa me feriu, tem que ir lá fazer a mesma coisa. Não era a pessoa mesmo que faria. Porque talvez a pessoa pudesse passar dos limites quando fosse, né, colocar essa lei em vigor, vamos dizer assim. Ela não poderia ser colocada em vigor pela própria pessoa nem por ninguém da família dela. Tinha que ser uma pessoa neutra, um juiz. Isso ninguém fala, né? Isso não está explícito. Outra coisa, essa lei não representa a ética do Antigo Testamento. Isso é uma coisa muito importante também frisar para quem estuda a Bíblia. Nós nunca podemos pegar um texto isolado e fazer desse texto uma teologia inteira e querer colocar tudo dentro desse pacote. Muita gente vai estudar a Bíblia, ler a Bíblia, ensinar a Bíblia ou mesmo pregar um texto sem levar isso em consideração. O estudante da Bíblia ele tem que ter essa cautela de não pegar um versículo da Bíblia, mesmo que seja 1, 2 ou 3, como eu citei aqui, eu citei 3 versículos falando a mesma coisa. Mas essa lei, ela não representa a ética do Antigo Testamento, gente, nem do Antigo Testamento, tá? Porque no próprio Levítico 19, versículo 18, anota esse versículo aí na sua anotação, diz assim, ó, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do seu povo, mas amarás teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Então, olha só, muito antes de Jesus falar, pega leve com essa questão da vingança, na própria lei já estava escrito, você não pode ficar se vingando, você não pode ficar guardando ira no seu coração. Na própria lei já dizia isso, tá? Então, o que os fariseus faziam? Eles pegavam só a lei friamente para colocar em prática. Mas essa não era a ética, não foi por isso que Deus escreveu essa lei para o povo. Foi para limitar o pecado do povo. Não foi para criar uma teologia em cima de vingança. Entendeu?
Provérbios 25, versículo 21, diz assim: se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Então, a gente está citando aqui textos do próprio Antigo Testamento. Então, não era uma representação total da ética do Antigo Testamento, tá? Jesus, aqui no Sermão do Monte, ele elimina a antiga lei da vingança, limitada, que permitia retaliação, para introduzir uma reação transcendental diante das injustiças sofridas. O que Jesus fala aqui? Vocês ouviram o que foi dito? Amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo? Isso aqui é uma outra questão também, tá? Na lei não está dizendo... Gente, isso aqui é muito interessante. O versículo 43 aqui tem que prestar muita atenção. Os rabinos, eles alteraram a lei de Deus, acrescentando o mandamento: e odiarás o teu inimigo. Ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo? Isso não está escrito em lugar nenhum. Jesus está citando aqui porque era o que eles falavam na época. Mas aborrecerás o teu inimigo não está escrito em versículo nenhum. Odiarás o teu inimigo não está escrito em lugar nenhum. Essa declaração aqui apareceu na lei, foi acrescentada pelos rabinos, ela não consta lá em Levítico 19, 18, foi um acréscimo ilegítimo dos mestres da lei. Passagens como Êxodo 23, 4 e 5 indicam totalmente o contrário disso. Então, Jesus vai na contramão disso aí, porque olha só quantas coisas aí que eu mesmo não sabia antes de estudar isso para trazer aqui para vocês, tá? Então, por isso a importância da gente ler. A gente não pode chegar, principalmente diante de uma internet, né, se propor a ensinar alguma coisa que não está escrito. Então, eu me aprofundei no texto, estudei para descobrir isso. Jesus, quando ele fala, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo, Jesus está citando uma coisa que eles falavam. Não era o que estava escrito na lei. Eles acrescentaram essa parte aqui. Mas se você não lê e não conhece, você não identifica a parte do acréscimo. É isso, por isso que é interessante a gente ler e estudar. Jesus vai na contramão aqui, né? Ele ensina a orar pelos nossos inimigos. Então, ele ensina uma reação diferente daquela que uma pessoa normal teria. Ah, não, a pessoa fez isso, eu tenho o direito de fazer isso também, porque está escrito na lei. Jesus está indo além com essa pessoa. Olha o que Jesus fala aqui. Se alguém bater na tua face direita, dá também a outra. Se alguém quiser pleitear contigo e tirar a vestimenta de você, larga também a capa. Se alguém quiser te obrigar a caminhar 1 milha, caminha 2. Então, Jesus destaca aqui 3 coisas vitais da vida: honra, vontade e bens. São coisas que fazem parte da nossa vida. Honra, vontade e bens inalienáveis. Mesmo que as pessoas nos desonrem ferindo o nosso rosto, mesmo que as pessoas nos constranjam a andar ferindo a nossa vontade, mesmo que as pessoas tomem de nós a roupa do nosso corpo, que é um bem inalienável, devemos reagir de maneira diferente. Ora, não estou dizendo que isso é fácil de fazer. Nem Jesus aqui também está dizendo que é fácil de fazer. Mas é algo que é possível de fazer. O cristão, ele não paga o mal com o mal. O cristão, ele paga o mal com o bem. Nós não dominamos apenas as nossas ações. Nós dominamos também as nossas reações. É isso que Jesus está dizendo aqui. Jesus queria nos fazer entender que a vingança pessoal deve sair das nossas mãos e ir para as mãos de Deus. Eu acho que todo mundo tem uma história de vida sobre isso. Eu tenho algumas histórias de vida sobre isso também. Em alguns momentos que eu perdi, que eu estava com a minha razão, eu tinha como buscar na lei a minha razão. Não, eu tenho razão sobre isso e eu deixei. Como uma pessoa me fez andar 1 milha, eu caminhei 2. Não é fácil fazer isso, né? A pessoa tirar algo que é seu, você sabe que é seu direito, e você falar, não, tudo bem, já que você quer, fica. É muito difícil
a gente tomar essa atitude. Muito difícil mesmo. Eu sei porque eu já passei por essa situação várias vezes. O que Jesus está nos ensinando aqui? Abre mão da vingança e deixa para mim. Deixa que eu resolvo. Às vezes a gente quer resolver com a nossa mão e a gente não vai resolver nada na realidade. O melhor, o que Jesus está dizendo aqui? Não é que você vai ficar prejudicado. Por um período, de repente, você até acha que está prejudicado. Mas quando você abre mão disso, é isso que Jesus está nos ensinando. Abre mão. Tá te forçando a caminhar uma milha? Caminha mais uma. Te bateu no rosto? Deixa bater no outro lado. Isso vai satisfazer a pessoa? Deixa a pessoa satisfeita. Porque a vingança é minha. É Deus que resolve. Tem coisa que não é eu que vou resolver. Tem coisa que é Deus que vai resolver. É isso que Jesus estava querendo dizer aqui. Nem tudo é para o homem resolver. Tem coisas que é para Deus resolver. Tá? Então, fica aí um aprendizado pra gente. Por isso o Sermão do Monte é um sermão super importante, que a gente está estudando aqui devagarzinho, sem pressa, para que a gente possa entender realmente isso. Não é fácil, tá? Não é fácil caminhar mais uma milha, não é fácil dar alguém te bater de um lado do rosto e você dar o outro. Não é fácil alguém tirar algo de você que você sabe que é seu, que você lutou, que você batalhou para ter aquilo e a pessoa vem e tira, né? A Bíblia fala muito sobre essas questões, né? José foi um exemplo disso, né? José, ele foi odiado pelos próprios irmãos. A inveja que os irmãos sentiam dele se materializou naquela capa que o pai deu para ele de presente, de várias cores, né? A capa que somente reis usavam, vamos dizer assim. E os irmãos jogaram José no poço, tiraram aquela capa dele, foi instantâneo, tirou lá, né? Então, eles tiraram a capa de José, mas não tiraram aquilo que Deus tinha depositado sobre a vida dele. Então, tem coisas que o homem vai tentar fazer, vai achar que está dando certo, mas na realidade, ninguém tira aquilo que Deus te dá de verdade. Não, você pode ficar sem aquilo por um tempo, mas Deus vai acrescentar na sua vida. A gente tem que confiar nisso. A gente tem que ter fé nisso, né? E o versículo 42 diz assim, ó: dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe empreste. Para mim, esse versículo é o mais difícil aqui. Até mais do que a questão da vingança. Para mim, essa parte aqui que Jesus fala, dá para quem te pedir. Imagine, todo mundo que pedir alguma coisa pra gente, a gente tem que dar. É isso que Jesus está dizendo aqui, né? Esse versículo para mim é difícil, é um desafio. Essa questão de dar é uma questão muito desafiadora. Por quê? Porque dar é um privilégio, né? Porque só dá quem tem. Quem não tem não pode dar nada. Só dá quem tem alguma coisa para dar. Mas também é uma responsabilidade. Porque você está dando para o benefício da pessoa. Às vezes você está achando que está ajudando alguém dando e você está só prejudicando aquela pessoa. Né? É o caso quando as pessoas pedem, me dá um dinheiro. Você dá um dinheiro, a pessoa sai dali e vai beber. Imagine a tua responsabilidade. Que de repente aquela pessoa pegou aquele dinheiro, foi beber, atropelada e morre ali. Você tem responsabilidade sobre essa morte também, porque você deu um dinheiro que a pessoa não tinha, ela foi lá e bebeu, atravessou a rua e morreu. Imagine. Então, o dar também é uma responsabilidade. Não é só um privilégio, é uma responsabilidade também. Agora, por que eu falo que essa questão do dar é um desafio para mim? Porque a gente está vivendo um tempo que as pessoas querem o tempo todo, né? E você também não pode dar tudo que você tem. E como fica as tuas necessidades também? Como fica a tua família? Como fica as tuas contas para pagar? Imagine se eu for dar para todo mundo que me pedir. Eu não vou ter dinheiro para poder cuidar de mim e da minha família. Porque a gente está vivendo um tempo bem complicado, né? Algum tempo atrás aí, eu passei por essa situação. Um dia de trabalho que eu fiquei no trabalho, eu recebi 3 pedidos de ajuda. Assim, num dia só, eu trabalhando o dia todo, 10 horas de trabalho, eu trabalho 10 horas por dia. Num período de 10 horas que eu fiquei na escola, eu recebi 3 pedidos de ajuda. Hoje está complicado, gente, porque as pessoas acham que todo mundo tem obrigação de ajudar elas. A gente está vivendo um tempo assim, meio esquisito. A pessoa, eu vou fazer uma viagem, pode fazer um Pix? Me ajuda fazendo um Pix que eu vou para uma viagem tal. Pelo amor de Deus, gente. Eu quero comprar uma bicicleta pro meu filho, vamos fazer uma vaquinha que cada um dá um Pix? Sabe? Ficou assim, uma coisa assim. Tipo assim, como se fosse dar um Pix fosse uma coisa muito fácil.
Para você dar um Pix, você tem que ter dinheiro. Para você ter dinheiro, você tem que trabalhar. Você tem que tirar algo que é para você para dar para outra pessoa. Tá entendendo? Então isso é muito complicado. Então hoje as pessoas não querem fazer sacrifício. Muitas, não tô generalizando. Sabe? Não tô generalizando. Mas assim, eu nunca tive coragem de fazer uma vaquinha para comprar uma bicicleta pro meu filho. Eu faço uma hora extra, eu trabalho uma hora a mais. Mas eu nunca tive coragem de pedir um Pix para comprar uma bicicleta pro meu filho. Mas hoje as pessoas têm essa cara de pau. Ah, meu carro escangalhou, vamos lá. Faz um Pix para consertar meu carro. Faz um Pix para me viajar. Faz um Pix para uma bicicleta. E você recebe pedidos o tempo todo. Nesse dia eu recebi 3 pedidos. Você imagine? Então, é uma coisa complicada hoje a gente tá dentro desse versículo aqui, né? Que Jesus fala, dá a quem te pedir e não te desvie daquele que quiser que lhe emprestes. Tem essa situação também. Então, é um desafio, porque é um privilégio, mas também é uma responsabilidade, né? Eu já comentei em algumas situações aí também, né? Quantas pessoas você ajuda que a pessoa, ela não quer fazer nada para melhorar. Eu já ajudei pessoas que eu não conseguia falar com ela antes das 11 horas da manhã, porque a pessoa dormia até 11 horas da manhã. E eu, enquanto eu trabalho, levanto 5h30 da manhã para trabalhar. Será que a pessoa está precisando por quê? Porque de repente ela está se recusando a resolver problemas. O Mike Murdock fala sobre isso. Quando você não tem recurso, né? Não generalizando, claro, mas muitos casos a pessoa não tem recurso porque ela se recusa a resolver os problemas. O que é resolver problema? É trabalhar. A pessoa se recusa, né? Hoje as pessoas, muitos estão vivendo de programas sociais e não querem entrar no emprego porque senão vai perder o programa social. Não, se eu arrumar um emprego de carteira assinada, eu vou perder esse benefício. Então ela não quer trabalhar. Aí quando ela quer uma coisa a mais, ela faz uma campanha para todo mundo ajudar ela. É mais fácil. Entendeu? Ah, vou arrumar um emprego para você. Ah, mas sábado e domingo eu não trabalho, tá? Sexta também não. Tem que ser um emprego de segunda a quinta, porque sexta eu não gosto de trabalhar. Sábado eu não gosto de trabalhar também, domingo também eu não gosto de trabalhar. Tá entendendo? Assim, hoje a gente tá vivendo isso, né? As pessoas se acomodando numa situação e acham que todo mundo tá devendo para ela. Sabe? As pessoas têm que me ajudar e ficam com raiva quando você não pode ajudar. E tem esses casos também. Você ajuda. Quando você fala, não posso te ajudar esse mês, a pessoa fica com raiva de você. Como, sabe? São muitas situações. Então, a gente precisa entender o texto para que a gente também consiga lidar com essas situações, né? E aí, Jesus ensina lições essenciais aqui dentro desse texto, quando ele fala que a gente deve orar pelos nossos inimigos. Foi uma coisa que ele próprio fez, né? Jesus nos ensinou isso pela prática, ele mesmo fez isso, principalmente quando ele estava pendurado lá na cruz. Ele ensinou, ele pediu, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Então, Jesus foi o nosso maior exemplo. Nessa passagem aqui, ele ensina 4 lições essenciais. Primeiro, uma ordem, né? Ele fala, amarás teu próximo e aborrecerás teu inimigo? Não, eu vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que maltratam e vos perseguem. Então aqui é uma ordem de Jesus, tá? É uma ordem. Aqui não é se eu sentir vontade, se meu coração mandar. Não, é uma ordem de Jesus. Vocês devem amar os seus inimigos, bendizer aqueles que vos maldizem. Orar pelas pessoas que maltratam vocês, que perseguem vocês. Jesus foi muito sábio fazendo isso, porque geralmente você não consegue odiar alguém pela qual você está orando. Quando você ora por alguém, você não consegue odiar aquela pessoa. Então Jesus estava sendo muito sábio quando nos ensinou isso. É uma ordem. É uma condição também, porque ele fala assim, olha, para que sejais filhos do Pai que está nos céus. Porque faz com que o sol se levante sobre os bons e sobre os maus. Faz com que a chuva desça sobre os justos e sobre os injustos. Então, por que a gente deve amar as pessoas que nos maltratam, que nos perseguem? Para que a gente seja identificado como filho de Deus. Por quê, gente? Amar uma pessoa que te faz bem é fácil. Você só vai ser identificado como filho de Deus se você agir como Deus. E o que o Deus faz?
Deus abençoa o bom e o mal. Deus manda chuva sobre o justo e sobre o injusto. Se nós somos filhos de Deus, nós temos que fazer a mesma coisa que ele faz. É fácil? Não é fácil. É muito difícil. Você fazer o bem para quem está te maltratando. Você amar quem está te odiando. O pastor Jorge entrou aí, o pastor Jorge também. Paz do Senhor, pastor Jorge. Então, gente, não é fácil, né? É uma condição que Deus nos dá para sermos considerados filhos de Deus. O amor de Deus não é um sentimento. O amor que Deus tem por nós, Vanessinha também entrou aí, é um amor que é uma ação. O amor de Deus, Deus não ama uma pessoa só por sentimento. Ele ama por ação. E ele nos ensina a fazer isso também. Nós devemos amar os nossos inimigos por uma ação. Deus manda, Deus orienta que a gente ame. É uma recompensa também, porque diz assim, olha, pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Né? Se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem isso os publicanos também o mesmo? Se saudarmos unicamente os nossos irmãos, que diferença isso vai fazer? Que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Então, amar só quem ama a gente é se nivelar os publicanos, né? Então, a gente tem que fazer diferente. É um desafio? É um desafio. Porque no versículo 48 fala assim, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então, é um desafio imitar a Deus. Quando Jesus fala assim, vocês são diferentes, vocês agem de uma maneira diferente, vocês são perfeitos, vocês devem ser perfeitos, porque perfeito também é o vosso Pai que está nos céus. Essa palavra aqui, quando fala perfeito, tá falando, gente, de uma madureza, né? De um amadurecimento. Quando a gente está maduro o suficiente, a gente faz coisas que a nossa vontade não quer fazer. Mas a gente faz porque a gente já alcançou um nível de maturidade com Deus que a gente sabe que é o caminho mais correto. Tá entendendo? É o que a gente está falando aqui desde o início. Quantas coisas, profissionalmente mesmo, que eram minhas e que eu perdi. Eu sabia que era minha, que eu podia pleitear aquilo, mas eu falei, deixa na mão de Deus. Já que você quer, toma. Toma. Já que eu não vou brigar por isso. Você quer, toma. Por quê? Eu alcancei um nível de madureza que eu entendo que Deus, ele pode fazer aquilo por mim, independente da situação, né? Os irmãos de José fizeram, né, esse caminho. Eles achavam que tirando a túnica de José, jogando ele num poço, vendendo para os ismaelitas, eles estavam se livrando de José. Eles estavam tirando a honra que Deus já tinha dado a José. Mas na realidade, eles não tiraram nada. Na realidade, eles aumentaram sem perceber, porque eles enviaram José para o destino dele. Claro que foi de uma forma difícil para José, foi um caminho difícil para José, foi um processo difícil, mas no final, quando você olha o final do processo, onde está José? José está no Egito, sendo governador no Egito, só ficando abaixo de Faraó. Então, ninguém tirou nada de José, só potencializou aquilo que Deus já tinha escrito para José. Entendeu? Então, essas histórias bíblicas, elas não devem ficar só na Bíblia, elas devem nortear a nossa vida, porque é para isso que existe a palavra de Deus, para nortear a nossa vida. E Mateus 6 já entra em outro assunto, né? O Mateus 6, ele fala sobre a necessidade, né? Jesus ensina a ajudar o necessitado. Aí ele fala aqui, gente, a gente não vai terminar o capítulo 6, tá? Todo, a gente vai só começar aqui, falar só esse pedacinho até o 4, porque quando a gente entrar em oração, vai ser uma live só sobre isso, sábado que vem. Se você chegou agora, depois assiste o vídeo desde o início, que eu falei algumas coisas sobre política, muito importante para você saber. Nós estamos vivendo um contexto aí um pouco, desvirtuado aí, uma coisa meio esquisita, e a gente não pode ficar assim sem orientação.
Então eu falei algumas coisas aí no início da live. Se você chegou agora, depois assiste a live que vai ficar gravada, tá bom? Estamos em Mateus 5, terminamos agora, vamos entrar para o capítulo 6. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serem vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto do vosso Pai que está no céu. Quando, pois, deres esmola, não façais tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Mas tu, quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda que fez a direita, para que a esmola dada ocultamente, o teu Pai que vem em secreto te recompense publicamente. Então aqui Jesus está falando sobre essa questão, né? Jesus aqui, ele foi direto em relação aos fariseus, né, gente? Os fariseus tinham realmente esse problema sério de hipocrisia. Jesus falou aqui, guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens. O que é isso? Hipocrisia, né? O termo aqui que Jesus usa, né, esse termo hipócrita, é usado nesse versículo para descrever as pessoas que praticavam boas ações não por compaixão das outras, mas para obter glória diante dos homens. Ah, como ele é bonzinho, viu como ele é bonzinho? Olha o que ele fez, olha o que ela faz, né? Então, Jesus que conhecia os corações, Jesus está ensinando aqui essa questão. Suas ações eram boas, mas as motivações não eram. A ação de ajudar uma pessoa é boa, é importante? É, mas a motivação que estava por trás não era boa. Então, essas pessoas que faziam isso, né, no caso que Jesus estava falando diretamente com os fariseus e ensinando as outras pessoas que estavam ouvindo também, a única recompensa do hipócrita é aquilo que ele já está recebendo ali, aquela vanglória das pessoas, né? Mas Deus só recompensa as pessoas que são sinceras na sua fé. Então, assim, o que Jesus está ensinando? Quer ajudar alguém? Ajuda, mas ajuda secreto. Ninguém precisa saber o que você está ajudando, né? Ninguém precisa saber. Né? Então, Jesus ele está falando aqui de uma coisa muito séria, que essa questão da hipocrisia, para quem não sabe, esse termo hipócrita, né? Hipocrisia, vem de uma palavra relativa ao teatro. A palavra hipocrisia, ela origina-se do antigo teatro. O hipócrita era um ator. Como o ator é chamado? Hipócrita. Por que ele era chamado hipócrita? Porque os atores desempenhavam um papel, fingindo ser alguém que eles não eram. O hipócrita é alguém que usa a religião deliberadamente para esconder seus pecados e promover o benefício próprio. Jesus estava dizendo que, olha, eu estou vendo tudo que está acontecendo, né? Eu estou de olho naquilo que vocês fazem. Com o fim de serem vistos por ele, né? Quer dizer, é uma espiritualidade que busca ser vista pelos homens, com o propósito de ganhar a aprovação dos homens, ao invés de revestir-se de humildade com o fim de agradar a Deus. É soberba e está na contramão da verdadeira espiritualidade. Então, ele está dizendo aqui que a gente não pode ter só a ação correta, mas a gente também precisa ter a motivação correta. Por que eu estou fazendo isso? Né? Eu estou ajudando alguém? Qual é a motivação por trás da ajuda que eu estou dando? Será que eu estou ajudando alguém porque eu quero ajudar a pessoa a sair daquela situação? Ou eu tenho alguma coisa por trás, né? Alguma outra motivação para estar fazendo aquilo ali? Então, Deus, ele não vê somente a ação, ele também vê a motivação. A gente tem vários exemplos disso, né? Quando a gente vê lá, quando Caim e Abel trouxeram a oferta para Deus, Deus não viu a oferta só, ele viu a motivação por trás da oferta. Por isso ele aceitou a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim. Antes de você trazer sua oferta, Deus já está vendo a tua motivação. Como você está trazendo, por que você está trazendo. Tá? Deus não é bobo, Deus não é tolo, gente. Eu fico muito assim, em algumas situações eu fico, meu Deus do céu, será que as pessoas acham que Deus é bobo? Porque tem gente que age de uma maneira que como se Deus fosse idiota, fosse ignorante, não soubesse da intenção do coração da pessoa. Sabe? É muito esquisito isso, realmente muito esquisito. Mas Deus, ele tá vendo a intenção também, né?
na Bíblia de aplicação pessoal, diz assim, versículo 5, versículo 6, que eu acabei de ler para vocês aqui, né? Essa hipocrisia, ela saiu da questão da ajuda ao necessitado e foi para a oração também. Só que sobre oração eu vou falar semana que vem, mas eu só vou dar um comecinho aqui, tá? Jesus fala assim, olha, e também, olha só, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Jesus não fala, ó, não faça como os fariseus fazem. Ele não falou direto, mas ele falou assim, olha, quando vocês forem orar, não façam como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas, às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Então aqui Jesus está batendo pesado nos fariseus aqui, mais uma vez, né? Eles já receberam, porque eles estão orando ali para todo mundo ver, né? Mas aí Jesus ensina, quando você orar, entra no teu aposento, fecha a tua porta, ora ao teu pai, que vê o que está oculto. Teu pai, que vê o que está oculto, vai te recompensar. Então a oração não é aquela oração para todo mundo escutar, para todo mundo ver. Ah, mas você não está dizendo que eu não posso orar alto, não posso orar na igreja? Não, gente, não estou dizendo isso. Nem Jesus estava dizendo isso. Ele está dizendo que o nosso foco não é fazer uma oração linda para todo mundo ver que a gente ora bem. Porque, por que você está orando? É isso que Jesus está dizendo aqui. Por que você está orando? Eu aprendi muito isso, gente. É assim, é um exercício maravilhoso. Eu custei aprender isso, mas depois que eu aprendi, eu sempre falo assim, por que eu estou fazendo isso? É uma coisa que eu preciso saber. Porque às vezes a gente faz tudo no automático e a gente faz as coisas para agradar as pessoas. E para agradar a Deus mesmo, você não está agradando a Deus. Então, por que eu estou fazendo isso? Eu sempre me pergunto, por que eu estou fazendo isso? Eu estou orando dessa forma, por quê? Eu estou tomando essa decisão, por quê? Qual a minha motivação? Eu estou indo para a igreja hoje, por quê? Eu estou participando desse trabalho aqui, por quê? Eu vou fazer esse curso, por quê? Eu vou comprar esse livro, por quê? Eu vou estreitar laços com essa pessoa, por quê? Qual é a motivação? Tá entendendo? Eu vou abrir uma sociedade junto com essa pessoa, qual a minha motivação? A gente precisa fazer esse exercício. Jesus ensina a gente a fazer isso. Então, qual é a tua motivação? É falar com Deus? Então precisa falar, fazer escândalo? Precisa ficar no meio da rua? Qual é a tua motivação? Se você está no meio da rua para todo mundo ver, você quer a glória dos homens. Você não quer a glória de Deus. Se você estivesse interessado em saber o que eu penso, o que eu acho sobre isso, né, Deus, né, falando, você entraria no teu quarto, fecharia a tua porta e falaria comigo em secreto. Tá entendendo? Então, gente, olha como a palavra de Deus, ela fala com a gente, ela ensina pra gente. E ele fala, e quando vocês orarem, não fiquem repetindo um monte de coisa, não fiquem usando vãs repetições. Como gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Então aqui também é muito importante isso aqui, né? Porque a gente acha assim, vou orar 1 hora por dia. Mas com que motivação você vai orar 1 hora por dia? Para dizer para todo mundo que ora 1 hora por dia? Qual é a tua motivação? Passar mais tempo com Deus? Legal. Mas se a tua motivação for orar para depois falar para todo mundo, eu oro 1 hora por dia, para se vangloriar, então você está fazendo isso sem propósito nenhum. Para Deus que não é. Tá entendendo? É isso que Jesus está dizendo aqui, né? Não se assemelhe a eles, porque o vosso Pai sabe o que é necessário, que vocês precisam, antes de vocês pedirem. Então, o que Jesus está dizendo aqui? A oração não é porque eu vou orar 1 hora que eu vou receber. E se eu orei só 10 minutos, eu não vou receber. Não é essa a questão. A oração, para Deus, a questão não é essa. Não é quanto tempo eu oro, eu vou ter que orar mais tempo, porque aí Deus vai me ouvir. Não, gente, é a motivação do teu coração. Eu já fiz orações de 1 minuto, que depois que eu fiz aquela oração de 1 minuto, eu vi a resposta de Deus imediatamente. Eu tenho essa experiência. Eu não estava nem em casa, eu estava no meu local de trabalho.
Eu fui pro banheiro da escola, fiz uma oração, abri a porta do banheiro, quando eu saí eu já estava com a resposta. Simples assim. Não precisei orar 1 hora. O Senhor viu a motivação do meu coração, o desespero que estava dentro do meu coração. E Ele ouviu a minha oração de 1 minuto. Sabe? E eu já orei 1 hora seguida, já até mais de 2 horas. Mas qual era a motivação do meu coração? Eu queria passar mais tempo com Deus. Quando eu era solteiro eu fazia muito isso, né? Posso dizer com toda a vergonha do mundo que eu orava muito mais quando era solteiro do que depois que eu, né, fiquei adulta. Porque a Bíblia já diz isso, né? Quando você é solteiro, você cuida das coisas do Senhor. Então, às vezes, dia de sexta para sábado, eu falava, eu vou tirar a noite pro Senhor. Então eu cantava, botava o rádio baixinho ali, ficava escutando louvor, acabava um louvor, eu orava. Aí acabava a oração, pegava a Bíblia, lia a Bíblia, daqui a pouco cantava mais um louvor e ficava assim a noite toda, uma vigília, eu e o Senhor. Quantas coisas eu aprendi nesse período, quantas bênçãos eu recebo hoje por causa dessa oração que eu fiz lá atrás, quantas respostas eu vejo hoje de tudo que eu pedi lá atrás. Então a oração nunca é vã, nunca é vã, mas não é o tempo, não é as palavras que você usa, não é repetição, é a motivação do teu coração. A paz do Senhor, Conceição, a paz do Senhor, Edneia, pessoal que está chegando aqui agora. Deus abençoe vocês. Nossa live está quase acabando, mas depois vocês assistem ela desde o início, vai ficar gravada aí, tá bom? Então, Jesus está falando aqui, olha, essa oração nesse versículo é chamada oração do Senhor. Aí Jesus vai ensinar a orar, né? Ele vai ensinar a orar. Vocês não sabem como orar? Eu vou ensinar para vocês como orar. Aí ele ensina essa oração que é famosa no cristianismo, né? Tanto no protestantismo quanto no catolicismo. Essa oração é famosa porque foi a oração que Jesus ensinou. A oração do Pai Nosso. Ela é tão importante que eu vou fazer uma live só sobre ela sábado que vem, explicando cada detalhe dessa oração. Hoje a gente não vai fechar o capítulo 6, porque eu quero explicar com detalhes essa questão da oração e a questão do jejum também, porque é uma questão que muita gente também tem muita dúvida em relação ao jejum, né? E Jesus explica aqui sobre a oração e sobre o jejum, capítulo 6. E no final do capítulo 6, ele vai falar sobre o dinheiro. Olha que interessante, gente. Até sobre isso Jesus falou. Mas isso vai ficar para semana que vem, se Deus quiser, tá bom? Então, nossa live foi até aqui. Eu tenho certeza que você aproveitou bastante. Foi uma bênção, né? Não foi muito longa dessa vez. Foi uma live curta, mas com certeza trouxe muito ensinamento para a tua vida. E como eu disse, se você chegou depois do início, depois você assiste essa live desde o início. E se ela fez diferença na sua vida, ou fizer diferença na sua vida, transmita essa live para outra pessoa, compartilhe essa live com outra pessoa, porque nós precisamos aproveitar esse tempo que nós temos, essa oportunidade que nós temos de espalhar a palavra de Deus, né? Como eu disse no início da live, nós estamos vivendo tempos difíceis, né? É um tempo muito polarizado e a gente não sabe até quando nós teremos essa oportunidade de ter redes sociais disponíveis para falar de Jesus, tá, gente? A gente não sabe até quando nós teremos isso. Então, enquanto nós temos que aproveitar. Então, que o Senhor te abençoe, te guarde, te dê uma noite abençoada, um domingo abençoado amanhã, na presença do Senhor, uma escola dominical abençoada, um culto abençoado à noite, e que essa semana seja uma semana de bênçãos para mim e para você. Que Deus te abençoe e te guarde. Até sábado que vem na nossa live, se Deus quiser. Beijo para todos.